Boa noite a todos e todas. Essa é mais uma palestra que dá continuidade ao ciclo de debates, os desafios do desenvolvimento pós-Covid-19. Meu nome é Luiz Roberto, eu sou antropólogo, trabalho com populações indígenas e sou docente do UFABC e hoje farei o papel de mediador aqui do evento, da palestra intitulada Meio Ambiente, Sustentabilidade e Desenvolvimento, que a professora Luciana Travassos, minha colega da UFABC, apresentará. Esse evento, como sabem, só para reafirmar, é uma parceria do NIDS, Núcleo de Estudos Estratégicos, Desenvolvimento, Democracia e Sustentabilidade, da UFABC, em parceria com a Escola do Parlamento da Câmara Municipal. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Luciana, é uma parte mais burocrática que aí a gente tem que ler, né, porque não temos tanta memória. A professora Luciana Travassos é arquiteta, urbanista, mestre e doutora em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo, onde foi pesquisadora durante quase uma década. Depois disso, trabalhou nos governos federal, estadual, paulista e municipal em São Paulo. Hoje é professora do bacharelado em Planejamento Territorial, Ciências e Humanidades e da pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC. Nessa trajetória, atua sempre na relação entre a produção do espaço e a natureza, com especial interesse na distribuição desigual dos ônus e bônus do processo de desenvolvimento. Antes de passar a palavra à professora Luciana, só queria lembrar a todos, né, para recuperar a memória, que nós tivemos lá no começo uma palavra sobre o que é o desenvolvimento, depois sobre o papel da burguesia e o desenvolvimento, a política internacional e desenvolvimento, a financiarização, os ciclos e as cadeias produtivas de valor, e a última, a industrialização e desenvolvimento. Notem que hoje haverá pela primeira vez no curso, uma pequena inflexão, quando, certamente, os professores, eu pude assistir duas palestras, né? Mas os professores devem ter tangenciado o tema sustentabilidade e meio ambiente, mas não com a ênfase que certamente a professora Luciana vai nos brindar hoje, trazendo essa variável fundamental para se pensar desenvolvimento, que é o meio ambiente. Né? Então, imediatamente, eu passo a palavra para a professora Luciana e retorno depois para acompanhar as questões. Espero que vocês estejam todos empolgados e atentos ao debate. É um debate fundamental para a cidade, para o país e para o planeta. Não é? E eu volto ao final da palavra para a gente fazer um bom debate. Passo a palavra para a professora Luciana, a quem a gente agradece a presença. Obrigado. É sempre bom quando a gente não liga o microfone, porque daí a gente tem a oportunidade de recomeçar, né? Então, eu queria agradecer ao Luiz pela apresentação, ao UNIDS e à Escola do Parlamento pelo convite. A ideia, de fato, é falar sobre as questões relacionadas à natureza e ao desenvolvimento. Então, estou vendo um monte de gente já aqui. Eu fiz uma apresentação especial para essa noite, espero que ela dê certo. Ao mesmo tempo, eu também queria avisar que pode rolar um caos aqui, porque minha gata subiu do telhado, não consegue descer. E então, eu tive que preparar um background aqui para ver se alguém consegue pegar a gata enquanto eu estou na live com vocês. Tá? Então, sem mais demora, eu vou fazer uma apresentação, tá? Então, eu vou começar a apresentar alguns slides aqui, né? Então, a ideia é falar sobre meio ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento. E para falar sobre isso, eu escolhi estruturar essa fala em 3 grandes temas, né? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a institucionalização da questão ambiental, destacando de forma geral quais eram os discursos políticos em cada uma das fases de institucionalização, né?
especialmente considerando os grandes encontros aí, as conferências mundiais de meio ambiente. Depois eu vou mostrar um pouco como essa institucionalização ao longo do tempo, né, especialmente ao longo dos 30 anos finais do século XX e os 20 iniciais do século XXI, não foi capaz de deter a degradação da natureza. E, por fim, eu vou mostrar, vou conversar com vocês, né, sobre alguns discursos muito atuais, em voga, que estão em debate atualmente, e mostrar alguns desafios para o alcance das metas e diretrizes que estão associadas a alguns desses discursos atuais. Tá? Então, essa é a ideia. Eu preparei um começo de fala aqui que muita gente já conhece, então é mais para a gente se situar um pouco em quando de fato se coloca, né, institucionalmente a questão ambiental, mas essa primeira parte vai passar meio rapidinho, então não se preocupem quem já conhece essa história de longe, né? Uma parte importante da literatura coloca que o começo da institucionalização da questão ambiental, né, ou seja, quando a questão ambiental começa a tentar, de alguma forma, influenciar as estratégias de desenvolvimento, está lá no comecinho dos anos 70, né, que já vem de uma discussão grande ali dos anos 50 e 60, uma pressão muito grande de alguns movimentos ambientalistas, mas principalmente um reconhecimento cada vez maior da ciência sobre os impactos que determinados modelos de desenvolvimento tinham na natureza, né? E já naquele momento, no comecinho da década de 70, a gente tem, digamos, duas grandes abordagens sobre essa relação entre desenvolvimento e sustentabilidade. A gente costuma dizer que essas duas grandes abordagens, elas estão configuradas, de um lado, nesse relatório que chama Limites do Crescimento, né, Limits to Growth, do Clube de Roma, que tinha sido criado em 68 por uma série de intelectuais de diversas áreas do conhecimento, e uma segunda abordagem está dentro da Conferência de Estocolmo, né, a Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. Oi. Um minutinho, você esqueceu de compartilhar a tela. Eita, estou falando. Sem problema, a gente tem tempo. A gente vai... Então, vamos lá. Essa aqui é a capa. Agora tá certo, Luiz? Alguém me dá um toquezinho se tá certo aí. Tá sim, professora. Obrigada. Nem parece que a gente dá 450 aulas por dia, né? Esquece de ligar o microfone e de compartilhar a tela, mas vamos lá. Então, nesse momento, nos anos 70, né, como eu estava dizendo para vocês, se conformam dois discursos, na verdade, sobre essa relação entre desenvolvimento e o que depois vai ser cunhado como sustentabilidade, né, mas como desenvolvimento e os impactos na natureza naquele momento, e esses dois discursos, eles se configuram mais ou menos como dois extremos, né, dessa compreensão, dessa relação, que vai ter uma série de nuances no meio dessas duas posições, né. Então, o relatório Limits to Grow do Clube de Roma vai inaugurar ou vai consolidar um certo entendimento do que a gente conhece como sustentabilidade forte, mas que a sociologia ambiental também vai conhecer como os catastrofistas, os downsayers, né, que vão entender que a continuar os processos de produção e consumo colocados ali naquela década e que, de fato, continuaram depois, né? A continuar esse processo de produção e consumo
da forma como estava naquele momento, não haveria possibilidade de manter nenhuma estratégia de crescimento e nenhuma estratégia de desenvolvimento a médio e longo prazo, né? Ou seja, que aquela forma de produção iria levar a um esgotamento da capacidade da Terra em sustentar os processos de crescimento e desenvolvimento. Por outro lado, a Conferência de Estocolmo, e de forma ainda mais radical, alguns pensadores à época, previam que são configurados ali com o que a gente chama de sustentabilidade fraca, e previam a abundância, né? Eles são conhecidos na sociologia ambiental, principalmente como os cornucopianos, né? O cornucópio é aquele animalzinho que tem uma cornucópia de onde saem todas as benesses sem parar, né, flores, comida, etc. E dentro dessa estratégia, a principal questão que tá colocada é que o próprio desenvolvimento e crescimento econômico levaria a paulatinamente se garantir sustentabilidade, né? Conforme avançasse o crescimento econômico, naturalmente esse crescimento econômico levaria a uma maior conservação da natureza e diminuição dos impactos na natureza, né? Entre essas duas, acho que é interessante mostrar aqui uma fala, né, da Declaração de Estocolmo e uma outra do relatório do Clube de Roma, que mostra um pouquinho para a gente essa dualidade dos discursos que se consolidam naquela época e que vão, de alguma forma, informar ao longo do tempo toda a institucionalização, os discursos científicos e os discursos políticos, às vezes mais para um lado, às vezes mais para o outro, né, sobre essa relação entre desenvolvimento e natureza. Então, lá na Declaração de Estocolmo, eu vou ler para vocês, né, então eles vão dizer: de todas as coisas do mundo, os seres humanos são o que há de mais valioso. Eles promovem o progresso social, criam riquezas, desenvolvem a ciência e a tecnologia e, com seu duro trabalho, transformam continuamente o meio humano. Com o progresso social, o avanço da produção, da ciência e da tecnologia, a capacidade do homem para melhorar o meio aumenta a cada dia que passa. Ou seja, é bem a ideia de que, a partir da própria ação humana, da economia, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a gente conseguiria superar os limites da natureza, ou fazer aquilo que a gente vai chamar, alguns autores vão chamar de substitutabilidade completa, né? Ou seja, se eu não tenho mais um recurso, a partir do desenvolvimento científico e tecnológico, eu vou conseguir substituir esse recurso por outro, né? Então, a ideia de que a natureza, ela sim exerce um limite, mas ela exerce um limite relativo para o desenvolvimento econômico e, naturalmente, para o progresso social. Já no Clube de Roma, a gente o que está por trás, né, é essa ideia de que, se mantiverem as atuais tendências de crescimento da população mundial, industrialização, contaminação ambiental, produção de alimentos e esgotamento dos recursos, este planeta alcançará os limites de seu crescimento no curso dos próximos 100 anos. O resultado mais provável será um súbito e incontrolável declínio, tanto da população como da capacidade industrial, ou seja, um certo olhar de que esse limite vai chegar e esse limite vai impor uma série de restrições à forma como a sociedade se desenvolvia então, e como se desenvolve agora, né? No meio dessa grande conversa ali, né, que não era exatamente uma conversa, era um debate entre duas ideias contrárias, começa a se desenvolver aquilo que, em primeiro lugar, vai se chamar ecodesenvolvimento, mas que vai dar origem lá depois para as estratégias colocadas dentro da ideia de desenvolvimento sustentável, a ideia do ecodesenvolvimento, né? E eu gosto de trazer a ideia do ecodesenvolvimento, mas principalmente trazer o Inácio Sachs, porque ele ajuda a gente a pensar um pouco na importância da produção dos discursos e da política
para a construção dessas agendas ambientais ao longo do tempo, né, para essa relação dessa construção dessa agenda de desenvolvimento e sustentabilidade, né. O Inácio Sachs, ele estava lá naquelas discussões, naquele momento, ele cunha essa ideia do ecodesenvolvimento, né, que é um desenvolvimento que vai considerar os limites da natureza, mas que ao mesmo tempo reconhece que os países e os povos têm não só momentos diferentes dentro de uma trajetória ocidental de desenvolvimento, mas também que existem outras formas e outras dimensões do desenvolvimento, outras direções para o desenvolvimento, e aí, um pouco mais tarde, ele vai começar a discutir uma ideia de desenvolvimento integral e sustentabilidades parciais, né? Então, ele vai dizer o seguinte, que o desenvolvimento integral, ele demanda que a gente atenda todas as sustentabilidades parciais, contudo, muito provavelmente, por conta das várias limitações internas e externas aos países, será muito difícil alcançar todas essas sustentabilidades ao mesmo tempo, né? Depois, esses discursos, eles vão sendo cada vez mais simplificados, né? Mas naquele momento, o Inácio Sachs faz uma proposta, tendo como base a ideia de que as questões sociais e ambientais, ecológicas, as questões do território, as questões culturais, elas são a finalidade do desenvolvimento, enquanto as dimensões econômica e política, né, tanto a política nacional quanto a política internacional, elas vão ser instrumentais para o desenvolvimento. Ele diz também que as dimensões ecológicas, elas também são instrumentais, mas elas também são finalitárias, ou seja, elas estão na finalidade, a gente tem que desenvolver para garantir a conservação da natureza, a gente tem que desenvolver para garantir possibilidades e ampliação dessas possibilidades sociais e usando as nossas dimensões ecológicas, econômicas e políticas, né? Então, ele vai dizer que o desenvolvimento, então, é uma construção processual necessariamente multidimensional e aberta, né, e vai demandar satisfação de todas as dimensões pertinentes à sociedade. Ele vai, inclusive, dizer que alguns trade-offs, eles são inaceitáveis. Então, a gente não pode, apesar de ter que alcançar aos poucos essas várias sustentabilidades, algumas coisas a gente não pode abrir mão, né? Então, a gente não pode pensar em fazer proteção ambiental esquecendo da democracia ou aumentando a desigualdade, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode diminuir desigualdade degradando o patrimônio ecológico ou ambiental. Então, alguns trade-offs, embora inaceitáveis, são vistos por ele como sustentabilidades parciais, que vão sendo alcançadas em velocidades diferentes, e os critérios que estão dentro de cada uma dessas dimensões, eles vão ser estabelecidos por cada povo, por cada lugar, por cada população, né, a partir das suas próprias construções, dos seus próprios pactos sociais, e, obviamente, esses pactos sociais sendo escalares, né, então, também conformando pactos internacionais de desenvolvimento. Eu chamo atenção para a questão da política, porque é por meio da política, como um instrumento importante, que a gente vai construir essas agendas ambientais aí ao longo do tempo, né? Então, tudo que entrou e tudo que saiu da agenda de meio ambiente e desenvolvimento ao longo do tempo, saiu por meio da construção política dessas agendas, e aí política construída, obviamente, por grandes empresas, pelos estados, né, e os estados com suas diferentes capacidades de produzir política, especialmente internacional, mas também a partir de movimentos sociais, ativistas, populações tradicionais, aí que o Luiz vai falar bastante para vocês em dezembro, né, que eu acho que é a fala do Luiz, mas uma construção que vários pactos sociais ao longo do tempo, né.
Eu coloquei aqui as conferências mundiais sobre meio ambiente, né, porque as conferências mundiais, elas também representam crescentemente um aumento da institucionalização da questão ambiental, não só no âmbito mundial, mas também nos países, né, especialmente nos países membros, mas em todos os países que, de alguma forma, participam dessa construção das agendas, né, ou estão influenciados por essa construção da agenda, e eles são cada vez mais numerosos, talvez todos, hoje em dia, né? Então, em 72, a gente teve essa primeira conferência de Estocolmo, que eu já falei para vocês, né? Em 87, vai haver a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que vai dar origem ao relatório Brundtland, que é o relatório que traz aquela ideia do desenvolvimento sustentável, é aquele que garante qualidade de vida no presente, sem diminuir a possibilidade de se conseguir essa qualidade de vida no futuro. A Eco 92, que é o Rio conhecida como Rio Mais 20, né, que vai trazer de forma bem importante o documento da Agenda 21, e eu posso dizer, eu costumo dizer para os alunos, né, então os alunos que estão assistindo aí já ouviram isso, né, que até esse momento a gente tem um crescente de otimismo sobre a possibilidade da institucionalização da agenda ambiental, da internalização dessa agenda ambiental nos países e de fato, da gente conseguir superar, né, algumas questões que estavam colocadas, né, pobreza, desigualdade, degradação de recursos, a gente já vai ver isso. E depois da Eco 92 para Rio Mais 10 e depois para Rio Mais 20, a gente já tem um certo pessimismo aí na possibilidade da construção dessas agendas multilaterais e principalmente na possibilidade da construção de uma agenda mundial que vá, de fato, diminuir os impactos dos processos de desenvolvimento na natureza, né? Então, é quase como se a gente fosse ali, né, de 72 para 92, num gradiente de maior otimismo, e aí, depois de 92, a gente vem, talvez, um pouco mais pragmático, um pouco mais pessimista sobre essas possibilidades de conseguir, né, por meio dessas agendas globais e dessa internalização, de fato, influenciar nos processos de degradação. Mas eu queria chamar a atenção também, nessa aula, para as mudanças de discurso que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? Então, se ali num primeiro momento, a gente tinha uma agenda especialmente de regulação das atividades impactantes, né? Até na conferência de 72 ficou muito famosa a participação e a fala do Brasil, né? Especialmente o nosso representante ali, que era o Paulo Nogueira Neto, né? Que fez uma fala que é muito conhecida, que a pior poluição é a pobreza, né? E, de fato, havia ali um embate entre os países centrais e os países periféricos a respeito da regulação das atividades, especialmente as atividades industriais, né, e como essas atividades industriais eram ou não reguladas em cada um dos países, e os países mais pobres falando, olha, a gente gostaria de ter atividades industriais suficientes para que a nossa população pudesse diminuir sua pobreza, né. Lógico que essa fala pegou muito mal. Em 73, o Brasil já fez uma Secretaria Especial de Meio Ambiente, mesmo ali, talvez até porque havia uma vontade de dar um certo verniz ali naquele momento, né, sobre os processos de desenvolvimento que estavam acontecendo, mas o fato é que dessa agenda de regulação das atividades impactantes, cada vez mais se constrói, e aí também por influência desses movimentos que vão pensando mais nas questões do ecodesenvolvimento, uma agenda muito pautada na desigualdade e nos diferentes compromissos necessários para vencer, né, ou para tentar superar a degradação ambiental entre os países do norte e do sul, né? Então, naquele momento, logo depois, né, a
a gente vai ter o protocolo de Kyoto, por exemplo, que é sobre as mudanças climáticas, e vai gerar compromissos diferentes para os países da primeira industrialização, né, frente aos outros países em desenvolvimento, que não tinham necessariamente responsabilidade de diminuir suas emissões, uma agenda de desenvolvimento sustentável muito pautada na questão do saneamento básico, né? Então, tudo que a gente chamou de agenda marrom naquele momento, né? Então, diminuir o gap, né, de atendimento das redes de infraestrutura nos vários países. E aí, quando a gente vai chegando mais próximo do momento atual, a gente tem uma atenuação dessas diferenças nos discursos, não uma atenuação da diferença estrito sensu, né, mas dos discursos sobre essas diferenças entre os países centrais e periféricos, inclusive que vão gerar, por exemplo, no Acordo de Paris do Clima, que todos os países têm compromisso em diminuir suas emissões, mesmo aqueles que são menos responsáveis pelas emissões ao longo do tempo, né? Então, a gente começa a ter uma mudança nessa leitura sobre desigualdade, não mais norte e sul, mas com nuances aí dentro dos próprios países e dentro dos próprios hemisférios. A economia verde entra como uma pauta importante, né? Então, as empresas, né, a atividade econômica entra com uma responsabilidade, mas também com um papel importante na discussão e nos debates sobre o desenvolvimento, né, e a sustentabilidade. Obviamente, a gente também está falando aí de um momento de entrada de uma agenda neoliberal muito mais forte em todos os países, né, e a entrada da agenda das mudanças climáticas efetivamente nesse momento, né? Então, eu costumo também contar a história de que quando eu comecei a trabalhar com as questões ambientais, a agenda das mudanças climáticas, ela não tinha a centralidade que ela tem hoje, e hoje ela é a agenda mais central no âmbito mundial, vinculando todas as outras questões ambientais a si, né? Então, entra muito forte essa agenda. Então, a gente vai vendo que, mesmo aí num decorrer de, nesse caso, 40 anos, né, mas hoje já quase 50 anos, essa agenda ambiental, né, essa pauta das demandas ambientais, ela vai mudando um pouco, né. Aqui é só para mostrar, não é para vocês lerem, né? É só para mostrar a quantidade de acordos, convenções que foram feitas ao longo desses anos, né? De caça-baleia, diminuição da camada, proteção da camada de ozônio, direito do mar, controle de substâncias perigosas, controles transfronteiriços, avaliação de impacto ambiental, ou seja, regulação mundial não faltou, né, ao longo desse tempo todo. Contudo, o que a gente vê é que, apesar de toda essa regulação, apesar da institucionalização da questão ambiental, o que a gente tem é um aumento expressivo da degradação da natureza ao longo desses anos, né? Então, essa avaliação que eu trouxe para vocês, ela não é atual, ela é uma avaliação que foi feita para Rio+20, e aí, só que ela traz números que são bastante assustadores, né? Então, já naquele momento, 2/3 dos serviços que a natureza oferece estavam em declínio, né? As emissões de dióxido de carbono e dos gases de efeito estufa, né? Eles cresceram ao invés de diminuir, mesmo após o protocolo de Kyoto, e eles seguem aumentando, mesmo após o Acordo de Paris, né? 20% da população mundial não tinha acesso à eletricidade, 2,7 bilhões de pessoas dependiam de biomassa para cozinhar, né? Isso é uma questão muito importante, e agora, pós-pandemia, a gente vê que esses números se recrudesceram bastante, né? Especialmente por conta da falta de recursos financeiros para comprar eletricidade, ou mesmo para comprar seu botijão de gás, né, que ainda assim não é biomassa, mas também não é lá muito bom do ponto de vista ambiental, né. 85% de todas as espécies de peixe estavam já naquele momento sobreexploradas, esgotadas ou plenamente exploradas, né, ou algumas em recuperação, ou seja, uma parte importante da alimentação mundial em risco,
de acabar. A pobreza ainda mantinha 57 milhões de crianças fora da escola primária naquele momento, e ainda havia uma porcentagem de 16% de adultos analfabetos, e 5,2 milhões de hectares de perda líquida de cobertura vegetal por ano, ou seja, uma taxa de desmatamento ainda muito alta naquele momento, e como vocês sabem, segue sendo, né? Aqui é um mapa que mostra um pouco quais são os hotspots de desmatamento em 2018, né? Então, os vermelhos são os maiores hotspots de desmatamento, e aí a gente vai olhar um pouquinho quais são as motivações desse desmatamento, né? Então, eu queria que vocês prestassem atenção no desmatamento em vermelho, porque ele é basicamente oriundo de um desmatamento para produção de commodities globais, né? Então, soja, milho, gado, né? Então, tanto o Brasil quanto os países ali asiáticos, né, Indonésia em especial, Filipinas, vão ter um impacto muito grande da produção de commodities. Acho que muito provavelmente o Edson Favaretto vai falar muito melhor para vocês sobre isso na próxima aula, mas é importante mostrar que esse desmatamento, ele não é um desmatamento unicamente produzido, e muito pouco desse desmatamento produzido por determinações internas do país, né? Muito desse desmatamento, obviamente, demanda regulação nacional, mas também estão acontecendo por conta de um comércio global, né, de commodities. Aí é um gráficozinho para mostrar para vocês como no período de 2001 a 2015, né, quais foram, né, nos continentes as grandes pressões de desmatamento, né? Então, na América Latina, principalmente a produção de commodities, assim como na Ásia, né, no sudeste da Ásia, sudeste asiático, enquanto na África, por exemplo, principalmente mudanças da agricultura, então, desmatamento do próprio processo de produção agrícola, né? Na Europa, principalmente, processo de produção florestal. Então, a gente vai ver que, de fato, o sudeste da Ásia e a América Latina são os grandes... nesses dois lugares, né, que os processos de produção de commodity vêm levando a um desmatamento maior do que em qualquer outra parte do mundo, né? E, com isso, mostrando que ali, né, não sei se vocês veem a minha ponta aqui, mas as médias globais, isso vai ser 1/4, né, do desmatamento global para a produção de commodities. Contudo, essa produção de commodities não necessariamente esse desmatamento, né, de uma forma geral, não necessariamente está conduzindo a uma diminuição da pobreza, né? Então, a gente vai ver ali, especialmente no sudeste da África, né, de novo, que a gente vai ter 546 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, né, um número muito parecido com a África subsaariana, um pouco menor na América Latina, mas também que a gente sabe que os impactos da pandemia também vão acontecer de fora, estão já acontecendo e seguirão acontecendo de forma bastante desigual, então é muito provável que esses números aumentem ainda, né? Esse mapa esse gráfico é um gráfico de 2015, né? Mostrando essa pobreza. Aqui só algumas imagens, né? Uma parte importante dessa pobreza é uma pobreza urbana, né? Tanto nos países da Ásia quanto nos países da África, né? Então, países que estão se urbanizando de forma muito rápida e muito intensa, de novo, num processo de urbanização sem emprego, né? Sem trabalho, e sem capacidade institucional dos governos nacionais em suprir de infraestrutura, habitação, saúde, educação, essa população que chega nas grandes cidades. Eu nem tinha visto que tinha uma coisinha. E aqui é um pouco como a questão das mudanças climáticas vai recrudescer muitos desses processos
que estão colocados, né? E aqui também falando um pouco de como as mudanças climáticas podem levar a um risco maior de algumas doenças, né? Que, por exemplo, na pandemia da Covid-19 é algo que ainda está sendo investigado, né? Mas que há algumas evidências ainda não comprovadas de que talvez os processos de mudanças climáticas tenham levado ao surgimento, né, desse vírus com a gravidade que ele chegou, nada disso confirmado, portanto, são só hipóteses científicas, né, mas algumas outras hipóteses foram já feitas relacionadas à mudança climática, né, e, por exemplo, obviamente, um dos grandes impactos é o risco de escassez de água para beber, né, um risco de aumento da malária muito grande, né, especialmente aí a partir dos 2 graus Celsius, que a gente já sabe que vai acontecer, né, a gente já não tem mais, lá no comecinho, quando a gente discutia os processos de mudanças climáticas, um protocolo de Kyoto, a gente ainda achava possível que as mudanças climáticas ficassem abaixo de 1,5 grau global, e agora a gente já sabe que essa meta não será alcançada, né, portanto, é muito provável que a gente vá avançar nesse gráfico, né, um risco ainda maior de fome, um risco ainda maior de inundações nas costas, né, o aumento do nível do mar, levando aos refugiados ambientais, uma série de processos que provavelmente vão acontecer. Esse mapinha eu encontrei ele hoje, e, portanto, ele é super novinho, né, mas ele está mostrando o risco no aumento dos patógenos com as mudanças climáticas, especialmente patógenos que vão ter impacto na biodiversidade, né? Então, a gente pode ver que em pouquíssimos lugares do mundo a gente não vai ter um cenário de 3 vezes mais quantidade de patógenos que podem colaborar na redução da biodiversidade, portanto, dos serviços da natureza, né? Ou seja, se a gente veio ali com uma tentativa de discursos bastante que tentavam trazer a economia, o desenvolvimento, a institucionalidade, a regulação, para diminuir esses impactos, a gente olha para a situação atual e vê que a gente não conseguiu, né, vencer, ou pelo menos tentar superar alguns dos desafios da relação entre sociedade e natureza estabelecidos e conhecidos há pelo menos 50 anos. Então, a gente não tem tido muitas vitórias nesse campo. E aí, em 2015, com esse reconhecimento da nossa baixíssima capacidade em atuar, na Assembleia Geral das Nações Unidas foi estabelecida a Agenda 2030, que vocês certamente já ouviram falar, já conhecem, devem trabalhar, inclusive eu sei que vocês são, a maior parte de quem está no curso são professoras e professores, já devem ter trabalhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os 17 objetivos, sendo que o 17º é de parcerias e meios de implementação, mas que vão falar, e eles são todos objetivos interligados, né, vão tratar da erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, né, saúde, educação, a questão da inovação na indústria, a questão do trabalho, ou seja, vão olhar para todas essas demandas, que são demandas das finalidades do desenvolvimento, né, ou seja, são demandas para garantir qualidade social, qualidade de vida, né, para garantir ampliação das oportunidades sociais, ao mesmo tempo que garante menores impactos na natureza, eles vão ser todos conectados e bastante ambiciosos, né?
Eu trouxe só 2, eu trouxe um que interessa diretamente a vocês, que vocês já devem ter olhado, e um que interessa diretamente a mim, que é o 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, mas só para a gente ver um pouco qual é o grande desafio que está colocado, né? Então, na ODS 4, a ideia de garantir educação de qualidade, ela vai exigir que todos completem o ensino primário e secundário com aprendizagem eficaz, que se tenha um olhar especial para a primeira infância, que todas as pessoas possam ter acesso à educação técnica profissional superior, né, que essa educação garanta habilidades relevantes de emprego, para trabalho, para empreendedorismo, que não haja disparidade de gênero entre todos os países, entre todas as pessoas de todos os países, né, que tenha a alfabetização completa de homens, mulheres e adultos, e que esses conhecimentos todos sejam suficientes para ajudar a promover a ideia do desenvolvimento sustentável. E aí, os meios para isso melhorar as instalações físicas, né, garantir bolsas de estudo, garantir professores qualificados, ou seja, só na educação, um universo bastante amplo de demandas, né, que a gente sabe que são bastante complexas de serem atingidas numa parte importante dos países do mundo. Só para vocês olharem o grande desafio de cidades e comunidades, né? Então, garantir o acesso a todos à habitação segura, adequada, a preço acessível, né? Garantir que haja sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis, baixa emissão, transporte não motorizado, que a urbanização seja inclusiva e seja sustentável, né? Que a gente garanta planejamento participativo, que a gente garanta a salvaguarda do patrimônio cultural e natural do mundo, né, e aí redução de impacto das catástrofes, né, como inundações, escorregamentos, movimentos de massa que levam a desmoronamento de casas, né, que a gente reduza o impacto ambiental negativo, a cidade tem uma grande pegada ecológica, né, então que a gente consiga diminuir essas pegadas da cidade, que haja acesso universal aos espaços públicos para mulheres, para crianças, para pessoas com deficiência, ou seja, um rol de metas que precisam ser alcançadas, teoricamente, para 2030, e que a gente sabe que em alguns países já se alcançou, estão muito perto de serem alcançadas, né? Essa é uma sala de aula numa escola pública na França, e essa é uma sala de aula numa escola pública na Nigéria, que vai mostrar os grandes desafios, né, que a Nigéria tem para chegar a Nigéria como um microcosmos de uma parte importante dos países periféricos, né, e a mesma coisa nas cidades, né, então esse aqui é o bairro mais barato de Londres, enquanto essa daqui é a periferia de Lima, no Peru. Então, a gente tem ainda um gap que, embora considerado dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, uma distância muito grande considerada, ela necessita de pactos globais, né, sociais, globais, econômicos, para que a gente consiga vencer, né, e pactos que, na verdade, precisam significar também um investimento e uma transferência dos países que durante muitos anos, muitas décadas, muitos séculos, na verdade, né, se beneficiaram dos recursos existentes nesses países periféricos, né, a maior parte deles ex-colônias dos países centrais, né, e aí eu queria já entrar. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas acho que eu ainda tenho uns 15 minutinhos, em alguns pactos que estão sendo construídos, né, vocês já devem ter ouvido falar, e aí, durante a pandemia da Covid-19, a gente teve algumas reportagens sobre essa ideia de New Green Deal, do Pacto Ecológico Europeu, né, como a gente vai fazer uma retomada, essa retomada deve ser sustentável, né, eu fiquei bastante impressionada, todos os anos, a WWF
coloca qual é o dia em que a produção, né, a produção econômica da Terra superou a capacidade da Terra em sustentar essa produção. Eles chamam isso de Dia da Terra. E em todos os anos esse Dia da Terra chega antes, né? Ou seja, se em um momento chegava em novembro, hoje já está chegando em agosto, né? Em agosto a gente já esgotou todos os recursos da Terra. E mesmo com a pandemia, esse ano, a gente só conseguiu chegar uns 10 dias depois, ou seja, a gente seguiu num processo de produção e consumo bastante acelerado, né, com poucas possibilidades de manutenção dos serviços da natureza, né? E aí eu queria trazer alguns discursos que estão colocados, especialmente por conta disso, porque a gente tem falado muito afinal de contas, a gente está passando, né? Não passou, na verdade, está passando e deve ainda, de alguma forma, recrudescer esses processos por uma crise sanitária, junto com uma crise econômica, que redunda também numa crise ambiental, e aí a gente tem uma série de discursos sendo construídos, que já estavam sendo construídos antes, mas que têm sido retomados, né? Alguns estavam sendo construídos antes, outros estão sendo construídos agora, mas que estão sendo mobilizados para a gente pensar como, afinal, a gente vai conseguir sair dessa situação de degradação social e econômica na qual nos metemos enquanto sociedade global. E aí eu vou trazer 3 desses discursos, né? Então, vou trazer um pouco do Pacto Ecológico Europeu, algumas questões que são importantes para a gente olhar e discutir aqui. Esse programa que chama Uma Nova Economia para uma Nova Era, do WRI Brasil, com uma pauta bastante voltada para as empresas, e o Plano de Recuperação Econômica com Justiça Ambiental e Social, feito pela Nossa América Verde, que é um conjunto de ativistas, sociedade civil organizada, alguns líderes políticos, que vão pensar uma retomada para a América Latina, né? Quais são as questões da retomada para a América Latina. E aí, só para a gente, eu não quero, de forma alguma, eu vou deixar esse material com vocês, para vocês olharem depois, tá? Mas de forma alguma eu quero que a gente leia esses slides, mas é só importante apontar que dentro do Pacto Ecológico Europeu, aqui é um link, depois quando vocês estiverem com o material, vocês podem entrar para olhar, dentro desse Pacto Ecológico, obviamente tem metas bastante ambiciosas sobre a transição ecológica da União Europeia, mas, ao mesmo tempo, a União Europeia traz alguns elementos de como ela pretende fazer com que essa transição ocorra para fora do seu território, né? Então, eu trouxe um pouco esse discurso, e esse discurso ele está bastante calcado, especialmente na capacidade que a União Europeia tem de controlar preços e controlar as suas próprias fronteiras para o recebimento ou não de produtos e serviços vindos de outros países, né? Então, uma forma importante que se coloca lá dentro do Pacto Ecológico Europeu é principalmente limitar a possibilidade dos países europeus comprarem tecnologias, né, produtos oriundos de tecnologias não sustentáveis, não adequadas, que fazem grande emissão de gás carbônico de outros países. Do ponto de vista dos investimentos, eu aponto 2 momentos, no começo e no final desse slide, né, que a União Europeia, então, ela vai tentar, né, ela quer estar na vanguarda da coordenação dos esforços internacionais para criar um sistema financeiro que apoie soluções sustentáveis ao longo do mundo. Vocês vão ver quando eu chegar lá na nossa América Verde, que uma parte importante dos fundos de financiamento que estavam sendo discutidos na Agenda 2030 não chegaram nas suas metas, ou seja, não há uma transferência relevante de recursos financeiros ou
inclusive, recursos tecnológicos, conhecimento, etc., dos países centrais para os países periféricos, né? O que limita muito a capacidade dos países periféricos em atuar no gigantesco gap que tem para alcançar os ODS, né? Lá no último item desse slide, vocês vão ver que dentro do Pacto Ecológico Europeu, a Europa pretende estabelecer um exemplo credível, ou seja, que possa ser acreditado, acompanhado de diplomacia, da política comercial e do apoio ao desenvolvimento e de outras políticas externas, né? Então, a ideia de que a União Europeia vai, por meio principalmente da diplomacia do Pacto Ecológico, conduzir a uma transição ecológica nos países fora da União Europeia. As demais questões, elas são todas relacionadas à própria proteção da União Europeia no recebimento desses elementos, digamos, mais poluidores, né, com menor pauta tecnológica, etc. Esse relatório que a WRI Brasil fez pretende também olhar daí já no âmbito do Brasil, para dentro do Brasil, para uma pauta de uma nova, que eles vão chamar de uma nova economia, para uma nova era, ou seja, quais são as formas que o Brasil tem de fazer uma transição ecológica a partir do olhar desse grupo, né, desse instituto, na verdade, que vai reunir uma série de empresários interessados no desenvolvimento e na proteção ambiental do Brasil, né? E aí eles vão trazer isso por meio de 3 grandes estratégias, né? A primeira é buscar implantar infraestrutura de qualidade, entendendo que a infraestrutura de qualidade pode viabilizar as prioridades do atual governo para fomentar a produtividade e a competitividade e aumentar o comércio internacional, ou seja, olhar para a nossa pauta, né, de produtividade e competitividade e para as nossas relações internacionais, para que isso possa reverter em benefícios econômicos para o Brasil, e que esses benefícios econômicos certamente vão ser distribuídos de forma a gerar igualdade dentro do país. Contém ironia. Promoção da inovação através de tecnologias sustentáveis. Então, estabelecer políticas, né, para promover inovações, né, principalmente modernizando, para tentar modernizar e revigorar o que eles vão chamar de regiões desfavorecidas, mas com uma pauta principalmente de inovação no setor industrial, com soluções de baixo carbono, e transporte eficiente e energia renovável. Não me perguntem como que o investimento no setor industrial com soluções de baixo carbono, transporte eficiente e energia renovável vai ser capaz de gerar transformações e oportunidades para a recuperação econômica das regiões desfavorecidas do Brasil, né? Isso demanda uma pauta realmente anticíclica de concentração econômica, né? Então, simplesmente modernizar e inovar no setor industrial, pouco provavelmente vai levar a distribuição desses bônus da inovação para o Brasil como um todo. E aí eles vão falar da transição para uma agricultura sustentável e mais resiliente, né? Olhando para a importância do agronegócio brasileiro e tentando direcionar os subsídios, incentivos, etc., para as atividades produtivas, práticas sustentáveis e de baixo carbono, né? Não necessariamente vinculando essa assistência técnica, recursos, subsídios a uma forma específica de produção agrícola, né? Para uma agricultura, o que eles estão chamando de agricultura sustentável e resiliente, não necessariamente está vinculada à diminuição da desigualdade na própria agricultura, né? Isso provavelmente semana que vem vocês vão trabalhar bastante bem com a Arilson para entender um pouco quais são essas desigualdades. E, por fim, o plano de recuperação econômica com justiça social e ambiental vai ter um discurso muito diferente desse, né? E aí eu apontaria algumas das 14 áreas de intervenção que estão colocadas, né, que vão dialogar com esses princípios
dessa agenda, né? Uma agenda que se pretende ter uma ambição pragmática, ou seja, entender quais são os limites, né, sociais e econômicos da região, mas de alguma forma chamar a ação desses países, né, pensar que a América Latina precisa ter uma pauta de cooperação sobre uma pauta de concorrência, né? Então, certamente esses países eles só conseguem superar algumas dos seus vários desafios a partir de uma cooperação entre esses vários países e pensar que a ideia da justiça climática, ou seja, né, de toda a pauta das mudanças climáticas que vem para esses países, ela precisa estar associada com uma pauta de justiça social. E aí, o ponto 1 do plano de recuperação é um novo acordo com o Norte Global, ou seja, vai recuperar aquela, digamos, centralidade da necessidade da transferência, né, de recursos os mais diversos do Norte Global para o Sul Global, ou dos países centrais para os países periféricos, como eu prefiro. Vai falar de política de inovação com propósito público, ou seja, vai falar sobre a importância do Estado, né, e da centralidade do Estado dentro da política de inovação. Vai falar da defesa dos povos originários, quilombolas e de ativistas ambientais absolutamente ameaçados, né, em todos os nossos países. Cidades justas e sustentáveis, né, ou seja, não basta que a gente tenha uma pauta de cidades sustentáveis, as cidades precisam ser justas. Vai falar da questão do trabalho, né, a questão do trabalho ela é central, e provavelmente muitas outras aulas que me antecederam falaram sobre isso, né, mas a questão do trabalho ela é central para o alcance da sustentabilidade, né, então o trabalho ele precisa ser justo, justamente remunerado no sentido de que todo trabalho tem valor, e um valor suficiente para que as pessoas consigam sobreviver. E aí a ideia de soberania alimentar sustentável, né? Não de segurança alimentar, mas de soberania, né? Da América Latina conseguir produzir e ser soberana na definição da sua pauta alimentar, né? Os outros elementos são importantes também, mas eles também têm uma pauta que está colocada em outros discursos. Talvez a gente pudesse destacar também essa ideia de uma institucionalidade latino-americana ecológica, né, que talvez estivesse começando a ser formada ali no âmbito da Unasul, mas que vai ser bastante desmontada aí nos últimos anos, com as mudanças políticas que os vários países tiveram, os vários países da América do Sul tiveram, quem sabe da América Latina, né? Quem sabe agora teremos novas chances aí com as mudanças eleitorais. E aí, uma questão importante, né, que eu acho que é central para essa conversa que a gente está tendo, que eu já apontei lá para cima, mas eu queria trazer alguns dados, afinal de contas, quem vai pagar a conta das várias demandas da sustentabilidade, né, ou da gente conseguir o que o Inácio Sacks vai chamar de desenvolvimento integral. Então, só para vocês verem o tamanho dos desafios colocados em termos de investimento, né, dentro do Pacto Ecológico Europeu, a Comissão Europeia estimou que para fazer todas as metas, e que são metas bastante ambiciosas para dentro da União Europeia, vai precisar de um investimento anual e de longo prazo de 260 bilhões de euros, que são mais ou menos 0,5% do PIB de 2018 dos países membros da União Europeia. Enquanto isso, para a gente implantar infraestrutura adequada, a gente não está falando de transição ecológica, de diminuição de emissão, nada disso. A gente está falando de infraestrutura adequada, água, esgoto, energia elétrica, comunicação, né? Nas cidades dos países em desenvolvimento, esse relatório é do Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial, portanto, absolutamente confiável do ponto de vista das contas econômicas necessárias. A gente vai precisar de 71 trilhões até 2030, 71 trilhões anuais até 2030, ou seja, cerca de 3,5
do PIB global. Na verdade, não é anual, não, desculpa, é durante os 15 anos, que vai representar 3,5% do PIB global previsto para os tais dos 15 anos, né? Só o programa de infraestrutura de desenvolvimento para o continente africano demandaria 93 bilhões anualmente até 2020, né, que é o dobro da capacidade de investimento que esses países têm atualmente. Ou seja, sem um grande pacto social e econômico global, muito pouco provavelmente a gente consegue alcançar aquelas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O relatório da nossa América Verde traz algumas propostas também de financiamento com uma direção um pouco diferente, né? Uma das primeiras metas é acabar com as injustiças dos paraísos fiscais, né? Ou seja, eles avaliam que a América Latina perde pelo menos 13,5 bilhões por ano em impostos não pagos de empresas que vão investir ou deixar seu dinheiro em paraísos fiscais. Né, vão pedir uma moratória do pagamento das várias dívidas externas, né, e a necessidade de novos empreendimentos para a recuperação dos passivos ambientais e para a transição, né, e aí eles vão apontar essa limitação dos fundos criados no acordo especialmente no Acordo de Paris, né, que nos quais não houve grande aporte de recursos. Vão exigir transferência tecnológica para que você tenha uma industrialização de pauta da transição ecológica, né? Então, os países centrais, eles precisam financiar essa transferência ecológica. Vão falar sobre a criação de um instituto de cooperação tributária para pensar quais são as formas de gerar mais justiça social a partir da tributação. E também a criação de um banco latino-americano para o desenvolvimento verde, né, para financiar essa transição no âmbito dos países da América Latina. Esses vários discursos que estão colocados, né, nesses instrumentos, e que vocês percebem que eles têm demandas diferentes, né, posicionamentos políticos, ideológicos diferentes, eles também vão escalar, né, ou seja, eles também vão entrar dentro dos países, né, eles também precisam, e aí, obviamente, eles vão pautar as discussões de desenvolvimento que vão acontecer dentro dos países, e no caso do Brasil, dentro dos países, nos estados, nos municípios, né, porque a desigualdade brasileira, tem que estar no gato o tempo todo, a desigualdade brasileira, ela se dá em múltiplas escalas, né, então, mas não só a desigualdade, mas também a biodiversidade, né, então, esses discursos que estão colocados, eles precisam ser internalizados no Brasil, para que seja possível diminuir essa desigualdade, aproveitando os ativos de diversidade que o país tem, que não são só de biodiversidade, mas que são também sociais, né, que depois o Luiz me corrige se eu estiver enganada, né, mas essa ideia da sociobiodiversidade, né, que é tão importante para o Brasil, né, então a gente precisa também no âmbito dentro do Brasil, pensar em qual é o nosso pacto social para a diminuição das desigualdades e para soluções que sejam adequadas, né, para a proteção da nossa sociobiodiversidade, né, e para um desenvolvimento com base nessa sociobiodiversidade. Mesma coisa quando a gente vai olhar para o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo também é extremamente desigual e também vai ter uma relação muito forte entre desenvolvimento econômico e remanescentes e áreas protegidas, né? Então, pensar nessas pautas diferentes, né, para o desenvolvimento a partir dessas relações é também bastante importante na escala do Estado e vai ser muito importante na escala dos municípios também, que são absolutamente desiguais.
né? Então, aqui, para a gente olhar de novo os nossos ODS, né? Essa é uma sala de aula, por incrível que pareça, no município de São Paulo, não vou dizer qual escola, e essa atravessando a ponte, também no município de São Paulo, uma escola pública. Do ponto de vista... nossa, cadê? Gente, perdi o exemplo que eu ia dar da cidade. Mas, enfim, na cidade vocês conhecem, né, quais são as desigualdades entre centro e periferia no município de São Paulo e na maior parte dos municípios metropolitanos, macrometropolitanos do estado, né, Baixada Santista, não sei quantos de vocês são de fora de São Paulo, mas a gente sabe que essa desigualdade nas cidades, ela também tem um aspecto espacial importante. E aí eu só queria trazer algumas informações sobre a Covid, porque a Covid, ela traz para essas desigualdades que estão colocadas uma nova camada, né, e uma camada importante de desigualdade. Então, aqui é um mapinha que mostra os óbitos acumulados, né, e como esses óbitos aconteceram principalmente nas áreas periféricas de São Paulo, né. Então, a gente vai ter um número muito maior de óbitos na periferia do que no que a gente chama aqui de vetor sudoeste, que é onde estão os bairros ricos do município de São Paulo, né, os bairros de classe média alta e classe alta. E aqui 2 gráficos que a gente fez na pesquisa que a gente está fazendo, né, que é essa pesquisa que chama Covid-19, áreas precárias e intervenções territoriais. A gente tem publicado esse material no Instagram, para vocês verem como a pandemia chega como mais uma camada de desigualdade, mais uma camada de vulnerabilidade ambiental desigual no município de São Paulo, mostrando um pouquinho os dados de Santa Cecília, que tá longe de ser o melhor dos distritos, mas que também está longe de ser o pior, né? Então, aí uma comparação entre Sapopemba, né, até a 42ª semana, havia 340 óbitos em Sapopemba, enquanto 95 óbitos em Santa Cecília. Só que mais do que isso, né, o que mais tem chamado a nossa atenção é que os óbitos abaixo dos 60 anos são proporcionalmente muito maiores nos municípios periféricos do que eles são, nos distritos periféricos do que eles são nos distritos centrais ou nos distritos da região sudoeste, né? Então, enquanto 10% dos óbitos em Santa Cecília é de pessoas abaixo de 60 anos, em Sapopemba, 20% desses óbitos são em pessoas abaixo de 60 anos, né? Ou seja, a gente vai ter ali várias camadas, né, que a Covid traz, com um recrudescimento dos aspectos que já geravam desigualdade ambiental e injustiça ambiental no âmbito da cidade. Obviamente, vocês sabem que se eu botar esse mapa para o estado de São Paulo e para o Brasil, a gente vai ter uma situação muito parecida. E essa situação de desigualdade igualmente não resulta da ausência de políticas, né? De novo, não é para vocês lerem todas essas políticas, eu fui escrevendo as políticas que eu lembrava, né? Tanto no âmbito federal, como estadual, como municipal, ou seja, a gente tem um rol de regulação nesse país, nos seus mais diversos níveis federativos, tanto do ponto de vista da proteção ambiental, quanto do ponto de vista do desenvolvimento social. Contudo, ainda assim, a gente não consegue superar esses desafios que estão colocados. Talvez porque nos falte, né, um projeto de desenvolvimento e sustentabilidade, né? Qual é o nosso projeto de desenvolvimento e sustentabilidade? Eu não sei se vocês sabem, mas há cerca de dia 26 de outubro, o governo federal aprovou um decreto de estratégias de desenvolvimento para o país até 2031, ou seja, 11 anos a partir de agora, que é uma coleção de bons e maus objetivos, né, com um caráter
absolutamente desestruturado de política, sem nenhuma discussão com a sociedade, sem nenhuma estratégia de alcance das metas, que algumas positivas que estão ali listadas, e, portanto, sem impacto social e sem um financiamento envolvido na possibilidade de consolidação dessas políticas de desenvolvimento e sustentabilidade. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a atenção e a audiência e vamos para o debate. Acho que eu até que fui comportada aqui no horário. Obrigada, eu vou parar de compartilhar minha tela agora, se eu achar onde faz isso. Achei. Bom, acho que agora sou eu que falo um pouquinho, bem rápido. Eu vou fazer só alguns comentários, Ludi. Fica super à vontade para ver o que, a partir da sua fala, mapeei alguns temas, e muito mais no sentido também de estimular o pessoal que está assistindo a colocar mais questões. Antes da minha fala, eu já vou apresentar algumas questões que o pessoal colocou, além de todos elogiarem, assim, tipo assim, você nota 10 com distinção e louvor, segundo o público, a sua fala é só excelente, muito bom, sensacional, está de parabéns, né? Veja só, está tendo já um debatezinho ali no chat, é sensacional isso aqui, eu estou me sentindo o próprio, como chama esse pessoal? YouTuber, né? É assim que funciona, já viu, pessoal? Então está tendo um debate lá, que é o seguinte... eu não vou me lembrar o nome, desculpe, mas eu acho que é o Emerson e a Lilian. O Emerson falou assim, como você avalia a atual política ambiental do governo, um outro também, telespectador, não sei como é que chama, comentou isso, o atual ministro do Meio Ambiente, que faz muitas declarações no sentido contrário ao desenvolvimento sustentável, à própria política do governo. A Lilian colocou uma questão, que aí eu acho que você deve... Acho que aí você fecha uma boa questão, que não, mas Emerson, isso não é de agora, isso vem de tempos anteriores, agora que começou isso. Então tem um tema legal aí, acho que para você explorar, né? É um pouco isso que está aqui no chat. Outras 3 questões que apareceram no chat foram mais afirmações do que perguntas. Foi assim, uma extremamente otimista, dizendo que, infelizmente, alguns dos objetivos não serão alcançados. Eu acho uma fala otimista. Mas, de qualquer forma, ela falou isso. As outras 2 alunas, né, do curso, eu estou com dificuldade de nomeá-las, uma mencionou a desigualdade da distribuição de renda entre os países, no meio dessa história toda, e a outra que o grande problema é o consumo, né? Que é quando a gente, de certa maneira, a gente não focar no consumo, a gente não vai conseguir sair desta sinuca de bico. O Arilson Favaretto, nosso colega, acaba de dizer, ótima apresentação, professora. Você quer falar sobre isso? Depois eu coloco as minhas questões, acho que é melhor, né? Ou você quer que eu já... a grande questão que está lá no chat é se isso começou agora ou se vem de uma política anterior. Exato. Eu estou vendo aqui o chat do Facebook, mas eu fiquei pensando se eu estou vendo só um pedaço. Mas... Deixa eu fazer assim, deixa eu amarrar uma questão que eu tinha feito que tem a ver com essa, que é qual? Você mencionou que entre esses tratados internacionais são tão, aparentemente, né, importantes para orientar as políticas públicas no nível nacional, o Acordo de Paris. E a gente teve agora a eleição nos Estados Unidos, do Biden e do Trump, que ainda não está muito resolvida, né? Com um alinhamento muito claro do governo local aqui a um dos lados. Quer dizer, o quanto a sinalização do povo americano escolher uma proposta como a do Biden, né, o candidato, qual a implicação em termos de pensar sustentabilidade e, em particular, o Acordo de Paris e essa agenda internacional.
Acho que isso se articula um pouco aí com as políticas nacionais mais ou menos intensas, né, na defesa da articulação da preservação ambiental e do crescimento econômico, que também foi uma questão colocada, que está nesse âmbito aí. Tá. Bom, eu acho que eu vou começar com essa ideia de que se começou agora ou não começou agora, né? Não, certamente não começou agora. A gente tem uma questão importante que eu não gosto de chamar de conflito, né? Mas uma questão importante de uma disputa entre as estratégias econômicas e que a gente poderia chamar de proteção da natureza, né, nas suas várias formulações, ou proteção da biodiversidade, ou proteção da sociobiodiversidade, né, o Luiz provavelmente vai falar dos vários conflitos aí entre populações tradicionais e desenvolvimento, né, que não são de hoje, não são de agora. Contudo, eu entendo que há uma sinalização da política ambiental atual de que a economia deve prevalecer sobre a proteção ambiental, a proteção da população, dos povos tradicionais, né? Ou seja, que a gente é uma questão de discurso que se revela nas políticas e se revela, por exemplo, em toda a destruição da regulamentação infralegal ali, né? Ou seja, tudo que pode ser mudado via decreto, que tem capacidade de ser mudado via decreto, há uma tentativa muito forte de fazer essas mudanças, né? Existe um desmonte muito forte dos conselhos de participação, né? Então, o CONAMA, o CONSEMA, e isso não é só no governo federal, né? No governo estadual também há uma pauta de desmonte, de desmobilização, de desconsideração dos conselhos, né? Então, e não só dos conselhos ambientais, né? Dos conselhos de uma forma geral. Não porque eles não estejam funcionando, eles estão funcionando, mas eles funcionam a partir de lógicas diversas das lógicas para as quais eles foram criados. Obviamente que os conselhos, comitês, etc., não funcionavam maravilhosamente bem anteriormente, né, mas eles vêm sendo cada vez mais desmontados. Então, o discurso do governo brasileiro atualmente é um discurso desmobilizador, né, da pauta ambiental, e existe, sim, uma tentativa de desregulamentação, de desmonte dos órgãos, né, então, o desmonte dos órgãos, para desmontar um órgão público, você não precisa necessariamente desmontar o órgão, ou seja, desfazer esse órgão, né, então, eu me lembro muito bem que quando esse governo foi eleito, houve uma mobilização muito forte quando ele disse que ia dissolver o Ministério do Meio Ambiente, né? Então, vários ativistas ambientais, lideranças políticas, grupos organizados se mobilizaram para pedir a permanência do Ministério do Meio Ambiente. Contudo, foi colocado dentro do Ministério do Meio Ambiente um ministro que tem muito conhecimento sobre a administração pública e que, portanto, pode operar por dentro da administração pública para redução da proteção ambiental ou, minimamente, para redução, para diminuição da agenda ambiental frente a outras agendas que estão colocadas, né? Eu sempre costumo dizer que a Secretaria de Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, eles têm um papel, em geral, que é um papel anticíclico, né? Ou seja, é o principal órgão governamental que vai impor limites por exemplo, as atividades econômicas e, portanto, está sempre numa pressão entre a atividade econômica que quer
superar esses limites e a legislação colocada. Por isso eu também não estou dizendo que toda atividade econômica quer superar os limites, né? Mas existe uma pressão muito grande para relativização, flexibilização de limites, e nesse momento existe como eu disse para vocês lá no começo, né? Como o discurso é muito importante para a construção da pauta ambiental, o discurso ele vai desmobilizando essa pauta ambiental para e passo. Pode não ser muito rápido, mas ele vai acontecendo ao longo do tempo, né? E aí, nesse sentido, eu acho importante a vitória do John Biden, que se comprometeu com o tal do New Green Deal, né, nos Estados Unidos, ou seja, que se compromete com, ao menos, colocar alguma centralidade. A pauta ambiental nunca tem uma centralidade muito grande, né, mas tenta trazer alguma centralidade para a pauta ambiental, e isso pode levar, né, e também porque os Estados Unidos, nessa pauta de compras globais, né, é um agente muito importante, um ator muito importante, né, porque ele pode vincular, assim como a União Europeia também se coloca como um ator muito importante, pode vincular essa possível transição em outros países. Agora, isso é muito limitado do ponto de vista do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Por que é limitado? É limitado porque, ok, a gente não vai vender mais, sei lá, soja ou milho, porque a gente possibilitou a transgenia do milho, então as fronteiras para o milho transgênico, por exemplo, serão fechadas. Estou dando um exemplo que o Ailson Favareto, que falou que é ótimo, aqui vai me matar, mas a grande questão é, se eu estou falando que eu não vou mais comprar determinado produto, porque esse produto não está compatível com a minha agenda, isso só faz com que aquele outro país não venda mais esse produto para o meu país, né? A possibilidade de isso gerar uma transição é pequena. Ela existe, mas ela é pequena, porque eu preciso de financiamento para assistência técnica, financiamento para inovação, né? Então eu preciso que não só os países bloqueiem, os países centrais bloqueiem esse desenvolvimento, mas também ajudem a financiar essas transições necessárias para os outros países. Não sei se eu respondi as questões. E aí, quanto ao consumo, eu quase gosto de dizer que, na verdade, o problema é a produção e não o consumo, né? Porque o consumo ele é vinculado à produção. A gente sabe que quem leva o consumo e o aumento do consumo é justamente a produção, né? Então, toda a pauta de obsolescência programada, né, toda a pauta de inovação, marketing, etc., ela não necessariamente serve ao consumidor, mas certamente ela serve à produção, né? Então, eu tenho algumas questões sobre essa ideia de produção e consumo. Assim, e mesmo porque, se a gente for olhar para quem consome de verdade, de longe não é a maioria da população mundial, né? A maior parte da população mundial consome de forma, digamos assim, dentro das possibilidades dentro da capacidade como a gente pode dizer, dentro da capacidade de renovação dos recursos da Terra, né? A gente vai ter aí 20% da população, 15% da população mundial consumindo para além dessa capacidade. Acho que é isso, Luiz. Tem mais 3 ou 4 questões ali que toca, eu acho que naquele triângulo clássico que a gente discute muito, que é o papel do Estado, do mercado e da sociedade civil organizada em relação ao que a gente pensa sobre desenvolvimento sustentável, né? Então, uma aluna fala, a população é leiga, ela não tem, como ela pode se organizar, né? Depois um outro
outro aluno com um governo negacionista desse quilate, como é que a gente pode ter uma pauta ambiental, e mais dois colocam a ausência de fiscalização na Amazônia. Então, assim, né, quem está fiscalizando, quem está fazendo essa tremenda destruição, porque esse lado fica muito invisível, né? É importante o Estado estar presente, fiscalizando. Uma outra aluna fala o quanto também se destrói a imagem do servidor público, isso ajuda a desmobilizar o papel do Estado, mas se invisibiliza muito, mas que fantasminha é esse que destrói a Amazônia, que tem que ter um fiscal aqui do lado fiscalizando, mas quem que é essa galera aí, né? Então, acho que é um tema legal, e aí eu ia puxar, que eu tinha feito uma par de questões aqui, mas a gente tem um tempo aí, se a gente vai ter meia-noite... Eu queria responder essa pergunta. Não, e outra coisa que eu tenho que avisar, a professora Luciana tem que sair às 10, né, 10 para as 9, que ela tem uma outra aula para dar ainda hoje. Então, eu só quero puxar junto com essa, para depois, que é os dados que você passou da Rio+20, me parece reforçar aquela ideia de que os limites do crescimento eles estavam absolutamente corretos, ninguém deu bola para eles. Porque se ele tivesse levado aqueles profetas do Apocalipse a sério, talvez a gente não estaria em tão maus lençóis como estamos, né? Parece que os dados só mostram, só vem confirmando a tese que a gente tem mais 50 anos de planeta e pode começar a não pensar mais nos seus netos, né? Alguma coisa assim. É terrível a situação. Então, esses dois temas, e tem um terceiro depois, se der tempo, que tem a ver com domingo, dia 15, eleições. Vamos ver se ainda sobra tempo para a gente conversar sobre isso. Bom, como eu falei, você estava melhor para responder sobre a Amazônia do que eu, né, Luiz? Você entende muito mais de Amazônia, eu não entendo nada de Amazônia, na verdade, eu trabalho com as questões ambientais aqui da região sudeste, da macrometrópole. Então, mas, desculpa, não é nem a Amazônia, é mais o papel mesmo, né? Então, o papel do Estado. Então, eu ia trazer um pouco para cá para conseguir responder essa pergunta, né? Porque, de fato, o Estado tem um papel, obviamente, importante dentro da fiscalização, né? Então, aí uma questão que a gente tem discutido muito no âmbito da região metropolitana de São Paulo é a constituição de uma fiscalização integrada, e aí a gente está falando principalmente de mananciais, né, que também, na escala da região metropolitana, também estão sofrendo um processo de desmatamento bastante acelerado, e aí a gente tem exigido, enquanto sociedade civil, eu sou membro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, né, representando a Universidade Federal do ABC, a gente tem exigido, e não só agora, né, tem uma exigência aí de anos, da constituição de uma estrutura de fiscalização integrada. Então, óbvio que o Estado tem seu papel, contudo, obviamente, o Estado não está em todos os lugares a todo tempo, né, e tem mais uma coisa importante, que é onde esse desmatamento acontece e por que esse desmatamento acontece, né? E quais são as forças que estão envolvidas no desmatamento. Eu não saberia responder da Amazônia, mas certamente na região metropolitana de São Paulo, a gente tem uma falta de... uma ausência do pensamento do desenvolvimento territorial, que não seja um desenvolvimento territorial urbano para essas áreas, né? E que seja um desenvolvimento territorial que dê condições sociais e econômicas para a população que ali vive em manter seus territórios, né? Em manter seus territórios com outro tipo de desenvolvimento que não, no caso da região metropolitana, né, de São Paulo, que não o loteamento dessas áreas para construção de habitação. Então, obviamente, tem uma questão que está no centro, que a gente não consegue democratizar os espaços, e talvez para a Amazônia essa analogia sirva, né,
ou seja, a gente não consegue melhorar os processos de produção e, portanto, a gente tem que avançar a produção para a Amazônia. No caso da região metropolitana de São Paulo, a gente não consegue democratizar os espaços com infraestrutura e, portanto, abre espaço para que haja uma demanda de avanço da mancha urbana para as áreas protegidas, para as áreas que onde ainda existem moderador ali, e eu estou lendo aqui a pauta, estão falando de você, Luiz, aí eu tô aqui no moderador. Ainda existem remanescentes de vegetação, né? Então a grande questão é essa, né? Como a gente garante que esses territórios garantam condições de vida às pessoas que estão lá, independentemente de qual é a pauta, né, desejada por essas pessoas, e ao mesmo tempo garante, então, que as áreas onde já estão ocupadas sejam democratizadas em todos os seus elementos e dimensões, né? Seja ela atividade agropecuária, seja ela atividades urbanas. Então, acho que na questão aí da fiscalização, eu acho que tem uma questão que ela independe da fiscalização, né? Que ela é a base, ainda que o Estado seja importante para isso, né? Obviamente, sem fiscalização, especialmente aí, acho que no caso da Amazônia ainda mais, né? Sem fiscalização, uma parte desse controle fica muito difícil, porque os embates que estão colocados, eles muitas vezes são embates também criminosos, então o Estado precisa atuar frente a esses embates, que não são simples embates de diferentes visões sobre o desenvolvimento territorial, né? Muitas vezes eles são também criminosos, então o Estado precisa estar lá para fiscalizar, e obviamente a fiscalização precisa de ter o tamanho do desafio que ela ou seja, a gente precisa ter mais agentes de fiscalização para a proteção ambiental, né? Há alguns anos atrás, aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente tinha 4 fiscais para a região inteira, né, com uma dinâmica territorial bastante acelerada. Então, de fato, sem que haja funcionários públicos suficientes para a tarefa, ela vai ser simplesmente um papel, né, que não redunda em fiscalização de verdade. E qual era a outra pergunta, Luiz? Se os limites do crescimento estão se realizando com crescimento. Mas olha, tem uma questão. Olha, eu não sei, eu perguntaria para os alunos se os limites do crescimento. É uma boa questão. Olha só, tem uma questão do Gabriel ali. Agradecer a presença do Arilson, né, e de todos que estão assistindo, mas o professor Arilson e da professora Fernanda, que é arquiteta. Né, está falando que você está arrasando. O Arilson disse que eu sou influencer. Eu não devia estar lendo esse chat. Ele está achando que eu sou influencer agora. Eu vou abrir um canal vou virar youtuber, né? Então, alguma coisa assim. Mas é uma questão aqui do Gabriel, bem capciosa. Eu vou ler até, porque você viu ali, né? No link, o New Green Deal, consumo, obsolescência programada. Na sua opinião, o objetivo real desta política de desenvolvimento verde? Bom, é aquela grande questão-chave aí, se é possível pensar um capitalismo articulado, né? Eu vou fazer a última pergunta, Lu, junto, porque a gente já está chegando daqui a pouco realmente ao final. A gente tem eleição dia 15, né? Com várias candidaturas aí colocadas. A gente não veio aqui, gente, fazer propaganda para ninguém, tá? É só para a gente discutir as agendas mesmo, políticas, e não necessariamente partidárias. Então, veja só, se você fosse convidada por algum prefeito para ser secretária do meio ambiente, você aceitaria, independente do partido e do prefeito? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, se você viesse aceitar o cargo, quais seriam as 3 medidas para tornar São Paulo um pouco mais sustentável ou menos degradável? E a terceira, se é possível, de fato, existir uma cidade sustentável, se isso não é um tremendo paradoxo em si.
Mas tenta responder a do rapaz aqui, depois você puxa para essa. E mais uma retomada econômica. Então, Gabriel, é uma resposta difícil de ser dada, né? Porque a grande questão que se coloca, e aí uma das críticas que é feita, né, ao que a gente vai chamar de modernização ecológica, né, porque a modernização ecológica é justamente isso, né? É a modernização dos processos de produção e dos produtos para que esses produtos sejam mais sustentáveis, digamos assim, né? Para que eles durem mais, para que eles gerem menos resíduos, emitam menos CO2, etc. Mas uma das críticas que vem da sustentabilidade forte sobre, digamos, os limites desse tipo de política, ele vai dizer o seguinte: olha, dentro de um ambiente de produção e consumo capitalistas, a gente sempre tende a produzir mais produtos, e aí, obviamente, a obsolescência programada também é um vetor para essa produção de mais unidades de produto, né? Então, a gente sempre tende a produzir mais unidades de produto e, portanto, ainda que as unidades de produto sejam, cada uma delas, menos impactantes, no seu montante final, elas vão gerar mais impacto. Né? Então, por exemplo, né, e aí tinha uma discussão muito grande que a gente fazia lá na UFABC, dentro do Plano de Logística Sustentável, que é um instrumento que o governo federal criou há alguns anos atrás, para que seus órgãos fossem mais sustentáveis. Né? Então, uma das discussões que a gente tinha era se a gente tinha que trocar todas as lâmpadas da universidade por lâmpadas que consumiam menos energia. E parece uma pauta menor, né? Mas essa pauta ela gerou muitas discussões, porque afinal de contas, a troca de uma lâmpada que está funcionando para uma lâmpada que gera menos energia, automaticamente gerou um lixo antes mesmo, um resíduo, né? Eu sei que o Robson está aí, um resíduo antes mesmo do que ele geraria. Por quê? Porque eu tenho uma pauta verde, eu preciso trocar, então, para eu trocar todos os meus equipamentos, eu vou precisar trocar por equipamentos mais eficientes, etc. Né? Então, isso gera, por si só, né, uma substituição dos equipamentos anteriores por novos equipamentos, gera um descarte muito grande. Né? E, obviamente, se a ideia é que as pessoas consigam consumir minimamente aquilo que elas precisam para viver, a gente vai precisar produzir mais. E produzir mais quer dizer, se essa for a pauta, né, se todo mundo for ter um celular, né, e por que as pessoas não podem todas terem um celular, se eu tenho um celular, se o Luiz tem um celular e a gente está aqui numa live, né? Se todo mundo for ter um celular, todo mundo for ter um carro, ainda que seja um carro elétrico, né? Primeiro, obviamente, o carro elétrico não tem nada de sustentável, né? Mas, assim, ainda digamos que fosse, né? Isso geraria um aumento no número desses produtos, que no seu montante seria muito mais poluidor, gerador de resíduos, etc., do que aquele primeiro montante inicial ali dos produtos da indústria. Então, realmente, eu acredito que há limites para a economia verde, de fato, ser um caminho para a transição ecológica, né? Unicamente a economia verde. Agora, vamos lá, se eu aceitaria ser secretária do meio ambiente em qualquer governo? Não, em qualquer governo não, mas na maior parte deles, sim, né? E aí, por que isso? Assim, primeiro, porque a gente já teve histórias de governos mais, digamos, do centro, que tiveram boas pautas ambientais para o município de São Paulo, especialmente quando na secretaria havia um secretário progressista, ou seja, na dança das cadeiras, sobrou um mais progressistazinho ali para a Secretaria de Meio Ambiente, e já houve governos progressistas com
péssimas secretarias do meio ambiente, com secretarias do meio ambiente bastante deixadas de lado. Então, caso houvesse a oportunidade de trazer para a centralidade uma secretaria do meio ambiente em algum governo que fosse de centro ou de esquerda, sim, eu aceitaria ser secretária. E aí, a pauta... Espera um pouquinho, deixa eu ligar para o pessoal aqui. Liga. Aí a pauta que eu acho importante para a cidade é a pauta da democratização dos espaços com infraestrutura. Essa, para mim, é a principal pauta ambiental da cidade. E aí eu estou falando do município de São Paulo, mas vocês podem entender... O município de São Paulo pode entender Santos, pode entender Rio de Janeiro, pode entender Campinas, pode entender aí qualquer município médio ou grande, né? A pauta, para mim, é a democratização dos espaços com infraestrutura e o entendimento de que a cidade compacta, né? Essa cidade compacta, que é hoje o grande mote da cidade sustentável, ela precisa ser justa, né? Ou seja, eu não vou criar bairros compactos, bairros sustentáveis, mas eu tenho que pensar nessa estrutura do município como um todo, e a cidade compacta, que vai ser parte do município, ela não é o município como um todo, né, ela precisa ser acessível a todas as pessoas, né, e com isso eu vou diminuir, para começo de conversa, eu vou diminuir a pressão sobre as áreas ainda, sobre os remanescentes que muitos desses municípios têm, então essa é uma das questões importantes, e eu vou, obviamente, dar direito à cidade a essas pessoas que hoje estão em bairros que, de fato, onde eles até conseguem ter uma casa, mas eles não conseguem ter direito à cidade. Então, para mim, a principal pauta da sustentabilidade é essa. E aí, pensar um pouco, e aí essa é o meu grande trabalho, né? Pensar nos rios das periferias como oportunidades para constituição de justiça social e ambiental nas periferias. Por que eu estou dizendo nas periferias? Porque a gente tem, nessa cidade desigual, né, nessa cidade desigual que a gente produziu, a gente tem espaços das classes médias e altas, nos quais a gente produziu uma urbanização bastante inadequada, né? Mas nas periferias a gente não produziu urbanização nenhuma, né? Nenhuma, nem adequada nem inadequada. E, portanto, é nas periferias que a gente tem que produzir o que eu gosto mais de chamar, né? Quem é meu aluno sabe, de urbanificação, né? Ou seja, o processo de dotação de infraestrutura adequada, aí verdinha, sustentável, pode botar o nome que quiser. O Robson que está aí assistindo e eu chamamos de infraestrutura verde ou soluções baseadas na natureza, mas com um endereço que nesses próximos 4 anos, quando eu for secretária do Meio Ambiente de um governo progressista, a gente vai implantar, né? Essa é a segunda. Tem uma terceira ainda? Bom, infraestrutura de saneamento, né? Aí eu acho que nas cidades brasileiras, e aí eu estou falando principalmente de esgotamento sanitário, né? E aí pensar estratégias de esgotamento sanitário, obviamente de terminar, né, as redes que garantem segurança hídrica nas cidades, e aí tem a pauta de segurança hídrica maior do que essa, mas a gente está falando de cidade, né, e eu estou falando de São Paulo, porque é onde eu vou ser secretária do Meio Ambiente, aí terminar, né, as redes de infraestrutura que já estão colocadas para a água, a lógica, né, a lógica que está montada é uma lógica que dificilmente vai ser desmontada a curto prazo, então terminar essa lógica é necessário, assim como terminar a lógica do esgoto, e no caso dos esgotos, poder pensar em novas estratégias também, né, mais do que na questão da água. Então, eu acho que dá para fazer isso, contanto que a Secretaria de Meio Ambiente tenha um orçamento de mais ou menos 20, 40 vezes o que hoje é a dotação orçamentária de uma Secretaria de Meio Ambiente, ou com o que eu prefiro, né, com uma nova lógica de construção dos orçamentos municipais, que é a ideia de um orçamento territorializado, ou seja, um orçamento que vá
fazer priorização territorial, e nesse território priorizado, todas as secretarias trabalharão junto com a população, estabelecendo projetos e implantando as melhorias necessárias. Respondi? Vota em mim? Vota no meu candidato? Sim, e daí tem que reeleger e talvez teria que ter uns 20 anos, mais ou menos, de mandato, né? Para dar conta. Tem uma pergunta que voltou à questão da cultura do consumo, que você já respondeu, e uma da tentativa de fundir meio ambiente e agricultura pelo atual governo, só para a gente não deixar de lado as pessoas, né, que estão apresentando ali as questões. Aproveito para dizer que quem tiver aí, a gente está encerrando. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a Lu já vai encerrando a fala para a gente encerrar a live, né? Então, a grande questão, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, ele vai ter uma pauta mais ampla do que a pauta da relação entre agricultura e meio ambiente, né? Então, acho que aí tem uma limitação dessa fusão que está colocada em colocar um setor de atividade produtiva junto com um ministério que é mais regulador das várias atividades produtivas, né? Então, não necessariamente, por exemplo, a fusão de uma secretaria de infraestrutura, em São Paulo também, né? Então, a Secretaria de Infraestrutura junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Infraestrutura também é um setor de atividade produtiva. Então, a grande questão é, como você vai fundir uma secretaria que vai regular as mais diversas atividades produtivas com uma atividade produtiva só? Então, independentemente um pouco de como você vai, com quem você vai fundir isso, gera uma certa limitação do ponto de vista da pauta que a Secretaria de Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente estariam. O que é diferente de outras fusões que poderiam acontecer e entender uma coisa muito importante, que fusão de órgão público não necessariamente é redução da máquina pública, mesmo porque eu sou contrária à redução da máquina pública, eu sou a favor do aumento da máquina pública, tá? Só para isso ficar bem claro, né? Porque eu acho que o Estado, num país desigual como o Brasil, tem um papel muito importante. Mas esse discurso, né, da fusão de órgãos para a redução da máquina pública, a gente já sabe que ele é somente discurso. A máquina pública não diminui dessa forma, né? Ainda bem que, pelo menos, isso não aconteceu com algumas fusões que aconteceram por aí, né? Então, de fato, eu acho que embora eu entenda que o meio ambiente ele tem um caráter intersetorial, que vai precisar estar presente em todas as políticas, programas, etc., eu entendo que, do ponto de vista da organização do Estado, ele precisa ser um órgão apartado dos demais órgãos, tá? A questão da cultura do consumo... eu acho que é difícil as saídas dentro do sistema, sinceramente, assim, eu entendo que, saídas dentro de algum sistema, né, agora qual sistema, eu não sei, a gente precisa pensar um pouco em qual sistema a gente quer. Eu acho que a pergunta final, para mim, é a pergunta que é mais relevante, né, que é qual é o pacto social que a gente quer? A gente tem um pacto social para o desenvolvimento e para a sustentabilidade no Brasil? Quais são os meios que a gente vai pressionar para que esse pacto seja construído? Né? E aí, dentro desse pacto, eu acho que a gente vai inclusive, discutir quem consome muito, certamente somos nós aqui, né? E quem consome pouco, e quem consome abaixo do que precisa para sobreviver. Né? Então, eu entendo que a pauta do consumo ela precisa ser pensada em todas as suas dimensões, né? Não só na dimensão de quem consome muito, que sim, precisa ser pensada, mas precisa ser pensada na dimensão de quem não consome nada, ou consome muito pouco. Né? E aí eu entendo que isso demanda um pacto social, né? Demanda a redução das desigualdades.
Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, Luiz? Não tem mais nenhuma, não. Você, para finalizar, responda essa e você pode finalizar. Eu falo uma falinha de encerramento, como a gente combinou aqui com o pessoal. Você é uma catastrofista ou uma cornucopiana? Eu sou uma catastrofista que vive cornucopianamente. Não, tô brincando. Eu sou uma catastrofista caminho do meio. Eu entendo que eu gosto daquela pauta que está colocada ali pelo Inácio Sachs, a ideia das sustentabilidades parciais. Eu entendo que na discussão dessas sustentabilidades parciais, na definição dessa pauta, que para mim, para ele é o desenvolvimento integral, e é essa pergunta que eu estou fazendo, né? Na construção desse pacto social, a gente consegue, talvez, alcançar o desenvolvimento integral. Agora, se no longo prazo a gente vai chegar na entropia total do planeta, eu talvez concorde com alguém que a gente não conversou hoje, mas que é o Georges Skuhagen, que diz isso, né? Enfim, a gente pode chegar mais devagar, chegar mais rápido, mas talvez se a gente conseguir aí equilibrar em algum momento a quantidade de energia que se aporta na Terra com a quantidade de energia que a gente consome, né? Ou seja, que se aporta na Terra, ou seja, a energia do Sol, talvez a gente consiga equilibrar essas várias dimensões da sustentabilidade. Mas eu acho que a gente está longe desse momento, né? Então, eu acho que é um momento da gente fazer pactos sociais, né? E pensar ali nas estratégias políticas mesmo que a gente vai ter para fazer com que a gente consiga avançar nas duas finalidades do desenvolvimento, né? Que é melhorar e ampliar as capacidades dos indivíduos e das sociedades, né, de estabelecerem as suas estratégias de desenvolvimento e conseguirem andar por ela, por um lado, e conservar a natureza, não só para a gente, mas para todos os seres vivos que dela precisam, né, incluindo os fungos, que eu não sei se estão no reino animal ou vegetal mais, né, porque tudo mudou. É isso, gente. Boa noite. Eu queria agradecer demais a organização da Fernanda, do Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, ao Luiz, meu colega, a todos os colegas e alunos que estavam aí e a plateia que estava, colegas alunos e a plateia que estava ouvindo. Muito obrigada por tudo e por estarem aí fazendo perguntas também, darem essa oportunidade para a gente. Tá, eu vou encerrar meu papel aqui burocrático, agradecendo a todos e todas e todes, que tem várias que participaram, a Lu, que deu essa palestra incrível, ao pessoal aqui que deu uma força para nós, a gente não sabe, mas a gente entrou aqui 20 minutos antes, esqueci o nome deles, o Pedro e o... Ai, meu Deus. Pedro, eu vou achar aqui. Márcio. Pedro e o Márcio. Puxa, que nos ajudaram a esse processo de inclusão. E os meninos, né, de inclusão, e o Tiago, de inclusão digital, que a gente está aprendendo ainda, né? A gente é professor ainda de LOS e GIS, né? Então a gente está nesse processo, espero que voltemos logo ao normal, seja lá como cada um conceba, chamando a atenção para os próximos temas. Então, a próxima palestra, Agricultura, Desenvolvimento Territorial e Sustentabilidade. Eu não vou dar o nome dos professores, porque eu vou esquecer alguns, então é melhor, né, para não ser injusto. O outro tema, Racismo e Questão do Desenvolvimento. Depois, eu aparecerei aqui como falante, falando sobre os povos indígenas em desenvolvimento, e uma palestra final, onde o professor convidado vai tentar amarrar todas as temáticas, né, que foram comentadas.
Então, agradecemos a todos e até a próxima, não é isso? Bom. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Escola do Parlamento, sempre bom estar com vocês.